A outra coisa que o pessoal costuma falar muito, tá? E eu queria a tua opinião também. Eu não vou fazer porque eu tenho medo de sentir dor. O que tu tem para dizer sobre isso? Eu, assim, tinha medo da dor. Não vou falar que eu não tinha. O dia que eu vim aqui para fazer a cirurgia, eu sentei lá na frente e pensei, falei, pô, não vou fazer. Falei, não vou fazer não. Quando eu pensei, eu vou ter que extrair 10 dentes, falei, não. Daí eu peguei o celular, dei uma olhada para mim e falei, mas também não posso continuar assim. Falei, desse jeito eu não posso continuar. E a minha situação era crítica, como eu falei, eu ia ficar sem dentes. Eu já não tinha mais, nem amenizar eu acho que eu conseguiria mais. Devido à situação que eu estava. Falei, mas eu também não posso ficar assim. Daí eu entrei, sabe, entrei com medo. Entrei assim naquela angústia, mas eu senti dor, eu senti. Mas quando eu começava a sentir dor, eu levantava a mão, aí o doutor Gabriel colocava anestesia, dava uma ajeitadinha ali e tal, mas não foi assim uma dor insuportável não. Se tivesse que fazer, eu fazia de novo. É que foi uma cirurgia longa tua, né? Porque foi em cima e embaixo, né? É em cima e embaixo. Então a anestesia tem que ir sendo reposta porque é muito demorado. Foram quase 7 horas de cirurgia. É. E aí eu tinha assim, pinos também na arcada, né? Eu tinha pinos, eu tinha colocado pino para dente, saqueta que fala, né? Uhum. Então ele teve que tirar aqueles pinos que eu tinha na arcada óssea. Então você sente ele arrancando aquilo ali e é horrível. Falar para você assim, não, é molezinha, não é. Mas, como eu estava falando, eu tinha dentes que estavam já quebrado, cariado. Então isso ia gerar N problemas de saúde física. E dor isso também. Isso poderia gerar doenças futuramente. E dor também. E dor. Eu mastigava com a gengiva, eu não tinha dente em cima nem embaixo. Eu só tinha dente na frente e não podia mastigar na frente, porque eram dentes artificiais. Então eu não tinha mastigação. Eu comentei aqui com o pessoal o dia que eu cheguei. A minha mastigação ela começa no liquidificador e na panela de pressão. Era assim, eu tinha esse alimento bem cozido e eu mordia com a gengiva, eu não tinha mastigação. Então a dor que eu sentia ali foi uma dor momentânea, mas eu sentia dor na gengiva quando eu mastigava. Às vezes ficava Todo dia sentindo dor? Às vezes eu ficava com a gengiva aqui na carne viva. Quem tem problema no dente sabe como. Quem passa por isso hoje, que não tem dente aqui porque teve problema ou aqui, e tem que se alimentar, às vezes morde alguma coisa mais consistente, machuca a gengiva, e fica ali, no outro dia vai comer e sente aquela dor, passa mais um dia e sente de novo, às vezes uma semana, 10 dias, até cicatrizar, e aí você tem que se alimentar ali improvisando, porque você não tem mastigação. Eu fiquei muito tempo sem mastigação. Então, para mim, deu medo, pensei em não fazer, mas o que eu passava era muito pior do que a dor que eu sentia. Exatamente. Né? O que eu passava era muito pior. Eu acho que o medo é uma coisa que muitas vezes a gente deixa de viver grandes coisas quando a gente dá ouvido ao medo, né? E sendo que a coragem é que faz a gente viver as grandes coisas. Você foi corajoso, você venceu o medo. Eu tenho certeza que ninguém faz cirurgia sem pensar, né? Sem ter uma certa quantidade de medo. Ninguém gosta de fazer cirurgia. A questão é como a gente lida com esse medo, né? E você olhou pra tua foto e falou assim, não, eu não aceito mais viver assim. Não sei mais. E aí o medo foi lá embaixo, né? Até porque depois tu vai sendo explicado o que acontece e tudo. Ali eu estava já ali eu estava no final, como se diz, no fundo do poço. Ali eu estava numa situação crítica mesmo. Eu já não, eu ia ficar sem dentes na frente. Eu ia ficar sem, porque já estava caindo. Tava tudo comprometido. Eu ia ter que trocar todos de cima, os artificiais. Eu tinha 4 artificial, eu ia ter que trocar. E eu sabia que, como já fazia mais de 20 anos que eu tinha colocado, já ia estar comprometido os pinos. Então, eu não sabia se eu ia conseguir pôr. Uhum. Porque embaixo já não tinha mais como pôr. Já estava colado nos dentes normais. Já não tinha mais estrutura na arcada dentária para pôr. Então, tinha possibilidade de eu não conseguir nem amenizar. Eu já não tinha mais como pensar em não fazer. Ou eu fazia. Paulo, me diz uma coisa assim, ó. O pessoal fala muitas vezes assim, ó, não tenho tempo
para fazer o tratamento? Tu trabalha numa escala aí de 6 dias por semana, né? Tem uma folga, né? Eu trabalho 6 dias e tenho uma folga no meio da semana. E o que tu diz sobre isso? A pessoa que diz que não tem tempo. É uma frase bem antiga, o tempo é a gente que faz, né? E é uma questão de comunicação também, a pessoa saber se comunicar com a clínica, programar os horários, programar o dia. Eu, desde o começo, eu não tive nenhuma dificuldade aqui. Posso vir tal dia, tal hora. Aí as meninas ali da frente vai e ajusta você nos horários que estão livres. É uma questão de comunicação. Eu acho que é a desculpa mais esfarrapada. A pior desculpa é a pessoa falar que não tem tempo. Não ter tempo para si mesmo, né? Não ter tempo para si mesmo, para cuidar de si mesmo. Isso aí, se eu não ter tempo para cuidar de mim mesmo, é o fim. Eu vejo isso aí uma verdade, cara. Uma desculpa esfarrapada e pior. A pessoa tá comunicando para ela mesmo que tudo na vida dela é mais importante do que ela. E isso é terrível para nosso desenvolver, nosso futuro, porque as pessoas percebem isso. Se a gente não valoriza, as pessoas começam a abusar, entendeu? Tem que se posicionar com valor e começa olhando para dentro, no espelho mesmo. Eu vou me valorizar. Eu tenho que ter tempo para mim, né? Senão o trabalho é mais importante, os compromissos são mais importantes e a gente vai ficando de lado. E aí depois que dá aquele piripá que a gente vai dessa para melhor, né? Ninguém nem lembra do que a gente fez pelos outros, né? Sendo que quando a gente se posiciona com clareza que a gente é importante, as pessoas valorizam isso na gente também. Não com arrogância, mas eu sendo, cara, eu tenho que me cuidar, eu sou importante. Isso reflete no trabalho. A pessoa que não tem tempo para cuidar de si mesma, ela vai depois, vai falhar no trabalho, porque ela vai começar a ficar doente, depressiva, cansada, porque não está cuidando de si, vai estourar na saúde isso aí, né? Então ela precisa primeiro cuidar de si, depois ela vai estar muito bem para cuidar dos outros e do trabalho e do que for, né? E eu quero que tu faça um exercício agora comigo. Eu quero que tu feche os olhos. Vamos fazer uma retrospectiva aqui. Ó. Fecha os olhos, por favor. Bora. Eu quero que agora tu comece a lembrar do Enivaldo lá, quando ele era criança. Logo depois daquele acidente que ele teve, que ele caiu do caminhão, bateu os dentes, quebrou os dentes. Naquele momento que ele chegou no dentista e o dentista falou que ele não ia poder nunca ter um sorriso adequado, e toda aquela angústia que tu sentiu, quero que tu comece a lembrar disso, o que passou pela tua cabeça, o que tu pensou, coisas que tu pode ter pensado que tu se arrependeu até de ter pensado. E aí tu começar a lembrar que tu decidiu que tu merecia uma vida diferente. Até o momento que tu chegou aqui na clínica. Lembra de tudo isso que tu sentiu e começa a reviver isso na tua memória. Eu quero que agora tu comece a lembrar do momento de esperança que tu teve, como um vencedor, se posicionando assim, eu vou conseguir fazer, eu vou pagar o preço, eu vou trabalhar mais, eu vou dar um jeito, porque eu não nasci para viver desse jeito que eu estou vivendo. Conseguiu reviver isso? Agora eu quero que tu olhe para a tela aqui, ó. Abre os olhos. Nossa. Olha para esse aqui foi um dos últimos sorrisos que tu deu, sendo obrigado a sorrir, porque aqui tu foi obrigado a sorrir. Não, a gente te forçou. Eu não estava bem, não. A gente te forçou a fazer. Eu não estava contente para dar essa risada, não. A gente te forçou a fazer isso para a gente ter o registro, porque a gente precisa até mostrar o quanto de dente tu mostrar para a gente fazer o diagnóstico. Mas eu sei que esse sorriso aqui não foi talvez o sorriso mais difícil que tu já fez na tua vida. Agora olha essa outra foto. Quantos anos a menos aqui nessa foto, hein? Eu queria pôr outra foto agora aí. Para dar uns 15, 20 anos. O que tu tem para dizer assim dessa tua jornada? De tu ter passado por tanta coisa e ter pago o preço. Quero que tu comente com a gente assim, o que tu sente quando tu lembra da tua história e agora tu vê assim, cara, eu consegui. Tu não ganhou isso aqui de ninguém. A gente te ajudou a fazer, mas é uma conquista tua. Uma conquista exclusiva tua, entendeu? Então eu queria que tu falasse pra gente.
Cara, é uma sensação de realização pessoal, né? É gratidão muito grande a Deus, porque tudo, primeiramente, não é a Deus, né? Mas a sensação é de realização pessoal. Você pode ir para qualquer lugar, pode fazer qualquer coisa, você está à vontade, você está se sentindo bem. E eu não preciso mais dar aquele sorriso que eu dava, né? Agora eu nem estou conseguindo mais dar esse sorriso. Antes era fácil, eu ia rir, era fácil rir. Tinha uma facilidade de rir de boca fechada, hoje eu já não consigo mais. Já nem sei como que eu fazia isso mais. Já, que o nosso cérebro ele vai se habituando com as coisas, né? Vai. Se a pessoa perder esse dedo aqui, você se habitua a pegar com esse. O cérebro ele se habitua a tudo. Então eu já perdi o hábito de rir de boca fechada. Agora é hábito de rir de boca aberta. Para mim já ficou natural. Mas é uma realização pessoal mesmo, uma sensação assim. É como eu já falei umas 3 vezes e tem até pessoal no meu trabalho, né? O pessoal fala, não, mas é muito caro ter o tratamento. Eu falava, cara, caro era viver triste, mal do jeito que eu vivia. Exatamente. Caro era a vida que eu levava, o tanto que eu sofria, o tanto de dor que eu sentia, dor para comer, vergonha para falar, vergonha para sorrir, vergonha para tudo. Isso era caro. Hoje é barato, hoje está leve. Caro eu falo para eles, você está precisando disso, vai lá, é fácil. Daí eles ficam inventando desculpas, sabe? N desculpas. Do tempo, né? Tem um colega meu que precisa de um tratamento. Daí eu falei, você vai que dia lá? Ele falou, não, essa semana eu tenho que arrumar fossa lá em casa. Eu falei, tá bom, mas você está judiando de você mesmo, sinto muito. Você não está cuidando de você mesmo. Tá? Isso aí vai virar uma bola de neve. Quanto mais você demorar, vai ser mais caro, vai ser mais dolorido, vai ser pior. E ele está nessa, sabe? Então, é como eu falo, é uma sensação de realização pessoal. Se tivesse que fazer tudo de novo, fazia.